Carta de Paulo a Tito, capítulo 3. Nós leremos versículos 1 e 2 nessa introdução. E se Deus permitir, terminaremos o capítulo nesta noite. Tito, capítulo 3, versículos 1 e 2. Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Amém? Oremos mais uma vez. Pai de misericórdia, diante de Ti nos colocamos mais uma vez em oração, te suplicando pela condução de Teu Santo Espírito, a compreensão, fé e transformação que flui através desse texto. As Tuas palavras, inspiradas por Ti, registradas para nossa salvação e edificação. Santifica-nos, Senhor, e que o Teu Espírito nos conduza aos pés de Teu Filho Jesus, onde possamos encontrar redenção. Assim oramos no nome dEle. Amém. Amém. Como seria uma igreja com bom testemunho perante o mundo? Uma igreja que olha para além de si mesma. Uma igreja que anuncia o Evangelho às pessoas deste mundo. Uma igreja que não é uma igreja apenas para a sua cidade. Não é uma igreja apenas para o seu estado, para o seu país, mas é uma igreja para o mundo. Como seria? Bom, no capítulo 3 de Tito, nós descobriremos que uma igreja com santo testemunho no mundo pratica as boas obras na sociedade, evita os falsos ensinos e os falsos mestres e participa ativamente da obra missionária. Uma igreja com santo testemunho pratica as boas obras na sociedade, evita os falsos ensinos e os falsos mestres e participa ativamente da obra missionária. Você se lembra que Tito tinha uma dupla missão em Creta? Capítulo 1, versículo 5 nos mostrou: colocar em ordem as coisas restantes, coisas que os falsos mestres bagunçaram, corromperam, com um falso evangelho, com uma falsa prática cristã. A igreja se tornou doente na fé. E a segunda tarefa estava intimamente ligada com a primeira. A segunda missão de Tito era constituir presbíteros irrepreensíveis em cada igreja local. Justamente os homens que ensinariam a igreja a sã doutrina e silenciariam os falsos mestres, calariam os falsos mestres. Ontem nós vimos no capítulo 2 que através do ministério de Tito e destes futuros presbíteros, a sã doutrina seria ensinada com autoridade, de púlpito, em nome de Deus. E essa sã doutrina seria praticada por todos os membros, começando dentro de seus lares. E tudo isso fundamentada na graça, a graça salvadora de Deus em Cristo. Bom, se isso acontecesse, e se isso acontecer em nossas igrejas, tivermos pastores que nos ensinam a sã doutrina e assim silenciam os falsos mestres, se nós praticarmos o que o Evangelho produz na vida de todo aquele que se rende a Cristo, se submete à sua palavra, o que acontece? O que acontecerá com o nosso testemunho na sociedade? Bom, no capítulo 3 de Tito, Paulo apresenta 3 características
de uma igreja com santo testemunho no mundo? A primeira característica é que ela pratica as boas obras na sociedade. E Paulo diz isso nos versículos 1 a 8. Peço que você acompanhe a leitura do texto. Versículos 1 a 8 do capítulo 3. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra. E quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. No versículo 1, Paulo dá uma ordem a Tito: lembre a todos os cretenses, crentes dessa ilha, os líderes, as ovelhas, lembre-os de duas tarefas que eles devem ter perante a sociedade. Primeira tarefa, que se sujeitem aos governantes e autoridades. Essa é a hora de engolir seco. A palavra sujeição significa se subordinar voluntariamente. É a mesma palavra que Paulo usou no capítulo 2, falando do papel das esposas perante seus maridos. Não é algo que se obriga, não é algo que se força. É necessário uma decisão da pessoa, deliberadamente. Ela decide se colocar abaixo da autoridade de alguém em obediência. Debaixo de quem? Paulo fala dos governantes, e a palavra aqui significava os líderes, os magistrados, todos aqueles que estão à frente. Mas ele também usa uma segunda palavra, as autoridades, aqueles que detêm poder legal, aqueles que ocupam cargos régios, cargos governamentais. Creta era marcada pela fama da desobediência às autoridades romanas. Depois da sua colonização pelos piratas, lá no ano 600 a.C., Creta foi dominada pelo Império Romano no ano 67 a.C. E desde então, os cretenses estiveram envolvidos em diversos motins, muitas revoltas, muitas guerras civis, especialmente contra Roma. E vale lembrar que insubordinação, desobediência, era marca presente nos falsos mestres daquela ilha. E o que estava acontecendo em Creta? É bem possível que a marca cultural dos cretenses, histórica, de se rebelar contra as autoridades, e o incentivo dos falsos mestres, que eram os pastores daquela ilha, homens insubmissos, que vão gerar pessoas insubmissas. Tudo isso estava afetando a prática daquela igreja. Eles também estavam agindo em desobediência e em desrespeito às autoridades romanas. É por isso que Tito deveria lembrá-los
a não agirem como o mundo. Essa era a postura de todos os cretenses. Diante das autoridades romanas, que, se você for estudar a história, descobrirá que é pior do que todas as autoridades que nós temos hoje. Pelo menos no Brasil. O Império Romano cometeu atrocidades. E Paulo está dizendo para aquela igreja se sujeitar ao Império Romano. Lembrem-se de se sujeitarem, de respeitarem a autoridade constituída, seja ela quem for. E por que nós precisamos ser lembrados disso? Bom, a gente nem precisaria responder essa pergunta, porque a nossa tendência é esquecer disso. A primeira coisa que nos vem à mente quando pensamos em autoridades, eu não preciso nem falar, é agir como o mundo, é falar como o mundo, é pensar como o mundo pensa, é tratar políticos, autoridades, como as pessoas que não conhecem a Cristo tratam. É claro que se sujeitar a elas não significa aceitar abusos, aceitar corrupção de maneira passiva, e o brasileiro é especialista em ficar passivo. O brasileiro não quer conflito, e aí o corrupto se aproveita disso. Se sujeitar às autoridades não significa isso, e de modo nenhum significa que nós vamos abrir mão de direitos. Se você ler o livro de Atos, vai perceber o apóstolo Paulo se utilizando dos seus direitos romanos para sobreviver e para anunciar o evangelho. Se sujeitar às autoridades não significa aceitar tudo de errado que eles fazem, não significa abrir mão dos direitos ou participar ativamente da vida política, civil, onde nós vivemos. Nós somos luz do mundo, nós devemos estar presentes e ativos nesses lugares. Mas significa que através do evangelho, Deus nos diz que Ele colocou essa estrutura de autoridade naquele lugar, neste lugar. E quem ocupa este cargo vai prestar contas a Ele pela forma com que governou. Mas e nós? E quanto a nós? Bom, na condição de cidadãos, seja do Império Romano, seja do governo roraimense, a nossa posição também será uma posição de prestação de contas diante de Deus, como tratamos as autoridades. Se nós tratamos elas com desrespeito, como o mundo as trata, ou se nós tratamos elas com santidade, diferente do mundo. Segunda lembrança, estejam prontos, diz o versículo 1 ainda. Prontos, preparados, como pessoas que se previnem antes de sair de casa. Se a meteorologia diz que vai chover, leva guarda-chuva. Se prepare, preparado antes, planeje antes, esteja pronto para toda boa obra, todo tipo de atitude honrosa, digna, santa. É um viver sensato, justo e piedoso, como ele disse no capítulo 2, versículo 12. Boas obras. Vamos imaginar assim por um momento que você estivesse passeando pela ilha de Creta, na década de 60 depois de Cristo. Se você andasse por aquela ilha, não veria boas obras sendo praticadas pelos cretenses. Capítulo 1, versículos 12 e 13, nos falou a fama deles. Sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Não tinha boas obras na parte dos descrentes. Muito menos você encontraria boas obras na vida dos falsos mestres, porque eles eram incapazes de realizar boas obras. No capítulo 1, versículo 16, Paulo disse isso. A pergunta é: onde nós encontraríamos boas obras em Creta? Só há um tipo de pessoa em toda aquela ilha capaz de praticar boas obras: um crente em Jesus. Aqueles que foram salvos, remidos, purificados, como disse o capítulo 2, versículo 14, habilitados à santidade. E o mesmo é verdade para nós hoje. Se andarmos por essa cidade, andarmos por onde você vive, de quem é que se espera as boas obras desse mundo? Nós devemos ficar esperando boas obras dos governantes? Esperando boas obras das autoridades? Ou boas obras dos descrentes? Vamos esperar boas obras das ONGs? De projetos sociais? Vamos esperar boas obras dos falsos mestres, das religiões desse mundo que negam a Escritura? A resposta é não.
Não é desses lugares que as boas obras virão. Se nós colocamos as nossas esperanças nessas coisas, estamos perdidos. As boas obras são esperadas da igreja. É da igreja. Se a igreja não está pronta a reagir às maldades desse mundo de maneira bondosa, de maneira santa, se ela não está pronta para fazer isso, ninguém mais vai fazer isso. A presença da igreja é purificadora nesse mundo. A igreja é comparada com o sal da terra. E o sal não só servia para temperar, mas antes da criação da geladeira e da energia elétrica, o sal servia para conservar o alimento, principalmente a carne, para que ele não apodrecesse. E quando Jesus usa essa ilustração, ele está dizendo que o povo dele, a igreja, está nesse mundo para impedir o apodrecimento desse mundo. A igreja está nesse mundo para limitar, frear o mal e fomentar o bem, incentivar a prática do bem pelas boas obras. E que grande responsabilidade é a nossa, queridos. Por isso nós precisamos ser lembrados dessas coisas, porque a nossa tendência pecaminosa é nos esquecermos. À medida que a vida vai passando, a nossa tendência é agir como o mundo, é só reclamar, porque nada muda. Vem prefeito, sai prefeito, entra outro prefeito, o mesmo com o governador, o mesmo com o presidente, e as coisas não mudam, ou pioram, ou melhoram, e nós reclamamos, e nós fazemos a mesma coisa que o mundo faz, mas o Evangelho nos lembra, você é o agente da mudança. A igreja é o agente da mudança, a igreja é o instrumento de Deus para abençoar esse mundo de trevas. Lembre a todos disso, Tito. Quais seriam os exemplos de boas obras? No versículo 2 ele apresenta, pelo menos 3. Não difamem ninguém. Olha aí, ó. É palpável, né? Não difame o governante. Não difame o seu senhor. Não difame o seu vizinho. Não blasfeme. Não insulte. Não calunie. Não fale mal. É tudo isso. Segundo exemplo de boas obras. Sejam pacíficos. A Almeida, a Revista Atualizada, traduz como não altercadores. É gostoso estudar a Bíblia nessas versões porque faz você abrir o dicionário. Não altercadores. A ideia é não contendeiros. Não sejam aqueles que na sociedade vivem brigando com todo mundo, arrumando confusão com todo mundo. Olha um exemplo de boas obras aí. Terceiro exemplo. Sejam cordiais, diz o versículo 2. A ideia aqui é sejam cordatos, gente equilibrada, gente gentil, gente conveniente, calma, bondosa. Como é alguém cordial? Ele continua no versículo 2 dizendo, é alguém que dá provas, que não só fica falando que é cordial, mas dá evidências na prática de toda a cortesia, de todo tipo de atitude bondosa, gentil, humilde, e faz isso não só diante das pessoas agradáveis e bonitas, cheirosas, mas as desagradáveis, as feias e as fedidas, diante de todos, do crente, do descrente, do pastor, da ovelha, diante daquele que é bom e daquele que é mau, diante do cretense, diante do romano, diante do igual, diante do diferente. É assim alguém cordial, com todo mundo. Como é triste ver pastores tratando bem pessoas, só aquelas que ele sabe que são crentes, e são da igreja dele. Amanhã essa pessoa pode estar visitando a tua igreja, amanhã essa pessoa pode se converter, e quando aparecer na tua igreja o tratamento vai ser diferente? Como é feio ovelhas tratando pessoas de maneira não cordial, sem perceber, porque não está se lembrando que o Evangelho transforma até isso. Mesmo que toda a sociedade seja injusta, incrédula, maldosa, os salvos por Jesus devem agir de forma contrária à sociedade. Mas aí você diria, mas todo mundo faz. O que é que sua mãe dizia para você, ou diz ainda? Mas você não é todo mundo. Você é povo de Deus, separado para ser santo. Por quê? Por que nós faríamos isso? Por causa de mais duas lembranças, e preste atenção nessas duas lembranças, porque são o coração do capítulo 3. Primeira lembrança está no versículo 3.
o versículo 13. Nesse versículo, Paulo faz com que Tito e os seus leitores se lembrem de quem nós também éramos. Quem nós também éramos. Paulo diz no versículo 3, pois nós também, no passado, nós éramos iguais às pessoas deste mundo, coisa que muitas vezes nós nos esquecemos, talvez por tanto tempo de igreja, por só conviver com crente, por acharmos que estamos melhores que os outros, nós muitas vezes nos esquecemos de quem nós éramos. Quem nós éramos? E aí Paulo está se incluindo, todos nós. Olha o que diz o texto. Primeiro, insensatos. Todos nós éramos tolos, nécios, ignorantes. Segundo, desobedientes. Todos nós éramos rebeldes, obstinados. Terceiro, desgarrados. Todos nós éramos errantes, desviados. Quarto, todos nós éramos escravos de todo tipo de paixões e prazeres. Nós éramos entregues ao controle dos desejos carnais, por desejos materiais. Nós tínhamos a coleira do diabo presa ao nosso pescoço. Nós fazíamos a vontade da carne. Nós seguíamos no curso deste mundo, seguindo o príncipe da potestade do ar. E Paulo continua, vivendo em maldade e inveja. A nossa vida era marcada por depravação, malícia. Cobiçávamos aquilo que não é nosso, olhávamos para os bens, para os objetos, para as pessoas, para a vida dos outros e queríamos aquilo para nós. Quais eram os resultados disso? Paulo diz no versículo 3, no final, éramos odiados por causa disso. As pessoas nos odiavam, éramos detestáveis, ninguém conseguia ficar perto da gente. Mas não só isso, nós também vivíamos odiando uns aos outros. Nós éramos bombas ambulantes, prontas para explodir ao menor sinal de faísca. Talvez você esteja se perguntando, por que eu trataria as pessoas deste mundo? Trouxe o guarda-chuva? Por que nós trataríamos as pessoas deste mundo de forma amorosa, cordial? Essas pessoas, elas não merecem. Elas são tudo isso que eu vi no texto agora, e são mais. Elas não merecem as minhas boas obras. Bom, a resposta de Paulo é: você era igualzinho a elas, ou talvez pior. E alguém te tratou de maneira bondosa. Alguém te tratou de maneira cordial, mesmo sem você merecer. A pergunta é: quem me tratou de maneira bondosa, mesmo eu sendo tudo isso? Olha o versículo 4, a segunda lembrança, começa no 4 e vai até o versículo 7. O que Deus fez por nós, lembrem-se disso. O versículo 4 começa com um mas. Dê graças a Deus por essa palavrinha tão pequena, mas tão poderosa na Bíblia. Mas, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos nós, aqueles que o creem. Olha o versículo 5. Ele nos salvou. Ele nos resgatou, nos tirou da perdição. A pergunta é como? O versículo 5 diz, primeiro, não por obras de justiça praticadas por nós. As nossas obras eram impuras. Ele acabou de falar isso no versículo 3. Não há mérito algum em nós, estávamos mortos. Segundo, ele diz, mas, é o contraste, segundo a sua misericórdia. A misericórdia de Deus é Ele não nos dar o castigo que nós merecíamos. Terceiro, ele diz, mediante a ação do Espírito Santo. O lavar do Espírito Santo. E aqui o apóstolo Paulo, ele usa uma palavrinha que era muito importante no Antigo Testamento. Uma palavrinha que aqueles judaizantes, os falsos mestres, conheciam muito bem, mas não utilizavam de maneira correta. A palavrinha que trazia a ideia da purificação cerimonial do Antigo Testamento. A habilitação, depois do lavar cerimonial, para que alguém pudesse se aproximar do Deus Santo. A imagem é de um banho debaixo de uma cachoeira, que te purifica. Nós fomos lavados pelo Espírito Santo, e esse lavar
tem dois aspectos. Primeiro é regenerador, diz o versículo 5. Paulo, obviamente, está se referindo ao novo nascimento, ao nascer para uma vida espiritual diante de Deus. Estávamos mortos, agora estamos vivos. Agora podemos nos relacionar com Ele. Saímos das trevas, saímos da morte. Segundo, o lavar é renovador. E essa palavra traz a ideia de que agora é possível uma mudança completa, mas também uma mudança que é gradual, acontece a cada dia. A pergunta no versículo 6, que é respondida por Paulo, é: quando isso aconteceu? Quando fomos lavados pelo Espírito? Olha o versículo 6, ele está falando de Deus, derramou esse lavar do Espírito sobre nós ricamente. Não foi uma gotinha não, foi uma cachoeira, que não para, em abundância, de forma ilimitada. E Ele fez isso por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Você reparou no detalhe? No versículo 4, quem Paulo disse que é o nosso Salvador? Deus, não foi? Deus o Pai. Agora, no versículo 6, quem Paulo diz que é o nosso Salvador? Jesus Cristo. E no versículo 5, ele disse como Deus nos salvou: através do lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. A nossa salvação é um ato do Deus Trino, Pai, Espírito e Filho, trabalhando juntos. Esse texto aqui é um belo texto para você questionar quem nega a Trindade. A sua salvação, meu filho, por mais que você não consiga compreender como 3 é 1 e 1 é 3, ela aconteceu através do Deus Trino. E aqui está o caminho para a salvação de qualquer pecador, inclusive um cretense, como eu e como você. Aqui está o caminho para a salvação até daquele descrente com quem você convive, e é difícil conviver com ele. A salvação, a possibilidade está na fé em Cristo Jesus. Por meio de Jesus, nós somos lavados pelo Espírito, nós somos habilitados para a prática de toda boa obra. Não só por obrigação, mas porque agora é possível. Todos os dias, todas as situações, são oportunidades de sermos renovados pelo Espírito, de testemunharmos do Evangelho aos descrentes, para que os descrentes com quem convivemos também possam ter a possibilidade de crerem, de serem salvos como nós fomos um dia. Nós não podemos nos esquecer disso. Lembre a todos disso. Tito. Qual que é o propósito de toda essa salvação? O versículo 7 nos apresenta: a fim de que, aqui está o propósito, justificados por graça, declarados justos por Deus, não por causa de méritos, mas um presente que não merecíamos, nos tornemos seus herdeiros. Sabe o que é um herdeiro? É alguém que recebe algo pelo qual ele não trabalhou. Tem gente que quando parte deixa dívida, né? Não é esse o caso. Bênçãos e mais bênçãos, infinitas bênçãos, recebemos por graça, segundo a esperança da vida eterna. Paulo está falando do novo céu e da nova terra. A esperança que Paulo escrevia, lembra capítulo 1, versículo 2? Escrevo nessa esperança, e vocês também têm essa esperança. É para lá que nós devemos olhar, para a vida eterna ao lado de Deus. Quando nós estivermos diante de uma sociedade cruel e má, e lembrarmos do nosso papel de exercitar e praticar boas obras perante as pessoas, é para a eternidade que devemos olhar, e não para as pessoas, não para a maldade desse mundo, não para o imerecimento desse mundo, porque se olharmos para o mundo, não vamos ter vontade nenhuma de praticar, mas se olharmos para a eternidade, nós vamos lembrar, é possível que Jesus transforme essas pessoas, e é para lá que eu estou indo, por mais que o mundo nunca mude. Esse é o estilo de vida do novo céu e da nova terra. Então, ao praticar boas obras aqui, eu estou adiantando a chegada do reino, eu estou apressando a vida por vir. E nós só participamos disso por causa da misericórdia e da graça de Deus. Deus que nos amou sem merecermos, e nos chama a refletir o seu caráter, as suas ações perante os perdidos desse mundo, para que também eles possam ser salvos. Tudo isso que foi falado, olha o versículo 8. Paulo diz: tudo isso é fiel. Tudo isso é confiável, é digno da nossa fé. Por isso, Tito, fale, anuncie, pregue com ousadia,
categoricamente, com confiança, com firmeza, com constância. Não se desculpe, Tito, não tenha medo, Tito, de dizer isso para a igreja. Olha o versículo 8, faça isso para que todos, não só os pastores ou missionários, mas toda a igreja, todos os que creem em Deus, porque foram salvos por Deus, quando ainda estavam perdidos, todos se empenhem, se dediquem ativamente, ansiosamente, na prática de boas obras, porque isso, tanto o ensino quanto a prática, isso é excelente, Tito, isso é nobre, isso é honroso, mas isso também é proveitoso para todos, tanto para quem pratica, quanto para quem recebe. Aqui está a função principal de um pastor em uma igreja, de líderes irrepreensíveis em uma igreja: ensinar, falar, pregar, lembrar as pessoas sobre o Evangelho que as salvou e as capacita à santidade, e mostrar para as pessoas a resposta adequada a esse Evangelho, uma vida santa, uma vida de boas obras. Por isso, se você é pastor, seminarista, líder, não se canse em fazer isso. Por mais repetitivo que seja, por mais exaustivo que seja estudar a palavra, cavar e descobrir as riquezas do Evangelho, semana após semana alimentando o seu povo com esse livro tão antigo, se esforçando por aplicá-lo à sua realidade. Não se canse de fazer isso e não se desculpe, não se envergonhe do Evangelho, esse é o seu dever. E como igreja, como devemos responder? Não tape os ouvidos, valorize. Se você tem alguém que prega a palavra de Deus para você, ouça essa palavra, pratique essa palavra, isso é para o bem de todos, todo mundo ganha. Segunda característica de uma igreja com santo testemunho perante o mundo, versículos 9 até 11, é uma igreja que evita os falsos ensinamentos e também os falsos mestres. Olha os versículos 9 até 11. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando, e por si mesma está condenada. Aqui Paulo dá duas ordens diretas a Tito, ordens que também deveriam ser praticadas pelo futuro presbitério daquela igreja, e ordens que deveriam ser valorizadas pela membresia, endossadas pelos crentes, imitadas pelos crentes, pela igreja em Creta. A igreja ouviria a leitura dessa carta. A primeira ordem está no versículo 9. Evite. A palavra grega que é traduzida por evite é a palavra peristemi. Quer falar em línguas hoje? Vamos falar comigo? Peristemi. Não ouvi não, vamos lá, falar em línguas? Peristemi. Língua grega, tá? É uma língua falada, não é dos anjos não. Peristemi significa fique longe, mantenha distância, você passe longe. Fique longe do quê, Paulo? Primeiro, fique longe de discussões tolas, insensatas, controvérsias sem sentido. Segundo, fique longe de genealogias. Aqueles que não gostam de ler as genealogias do Antigo Testamento vão dar glória a Deus. Aleluia! Um texto para eu não ler 1 Crônicas de 1 a 9. Resposta errada. As genealogias que Paulo está se referindo não são as bíblicas. Você deve ler sim. Mas o que eu vou aprender com elas? Pelo menos Deus está tratando a sua paciência, a sua perseverança. Deus, eu não entendi nada, só nome esquisito, mas eu te amo, e se o Senhor colocou aqui é para eu ler, estou diante do Senhor. Não é dessa genealogia que Paulo está falando das genealogias ensinadas pelos falsos mestres. As genealogias daqueles homens eram listas de nomes que eles traziam,
com a intenção de fundamentar ou validar o seu ensino, que era extra-bíblico. Acontece hoje em dia, mas não com genealogia. Quer dizer, às vezes sim. Gente que chega na igreja e diz assim: eu sou filho de fulano, aquele pastor importante. Ele é filho daquele homem famoso, então ele tem que falar, ele tem que pregar. Era isso que eles faziam. Eles traziam a linhagem até Abraão, falavam: eu sou filho de Abraão, descendente, assim, puro sangue. Então vocês têm que me ouvir. Paulo diz: evite isso. Evite isso. Por quê? Porque a pessoa usa isso, e usavam, para contar as suas revelações, as suas profetadas, as suas visões, os seus sonhos. E aí você dizia: está esquisita essa história. Mas ele dizia: mas eu sou filho de fulano. Então tá bom, se ele falou, está falido, né? Evite isso. Terceiro, evite controvérsias e debates sobre a lei. Evite conflitos, brigas sobre leis e regras. É bem possível que Paulo estivesse falando das regras humanas, lembra disso? Os falsos mestres ensinavam os mandamentos de homens desviados da verdade, capítulo 1, versículo 14. Aquelas coisas que eles deveriam fazer ou não, mas que não estava na Bíblia. Estava só na cabeça dos falsos mestres. Evite essas coisas, Tito. A pergunta é: por que, Paulo? Ele diz no versículo 9: porque todas estas coisas são inúteis, são coisas sem nenhuma utilidade. Segundo, todas essas coisas são sem valor, elas são vazias, elas são fúteis. Essas coisas não produzem benefício à fé, essas coisas não edificam a igreja, só geram discussões, só geram controvérsias. Amados irmãos, pastores e líderes não devem se envolver em conversas e ensinamentos falsos, coisas estranhas ao Evangelho. Por isso, pastores e líderes devem escolher muito bem as suas amizades ministeriais. Escolher muito bem quem serão seus companheiros de ministério, com quem você vai se identificar, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Pastores e líderes devem escolher muito bem quem serão as suas influências teológicas. Que livros você irá ler? Que pregações e pregadores você gosta de ouvir? Quem serão os seus mentores? Quem será o seu exemplo? Essas pessoas precisam ser pessoas que vivem e pregam a sã doutrina. Não convidar um pregador só porque ele tem muitos views ou seguidores. Escolher a dedo, evite. Mas e a igreja? Deve evitar também. Evitar ouvir e imitar quem faz essas coisas. A igreja tem a responsabilidade de batalhar pela fé que foi entregue uma vez por todas à igreja. Os pastores fazem o trabalho de treinar a igreja sobre o que é o Evangelho e como é a prática da sã doutrina. Mas o dia que seu pastor não estiver lá, e o dia que o Senhor levar o seu pastor, seja para a glória, seja para outro lugar, quem é que vai proteger a igreja do falso ensino? Quem é que vai proteger a igreja de um falso mestre? A igreja! A igreja deve conhecer a sã doutrina, buscar a verdade, para viver essa verdade. A igreja deve saber identificar o que é verdadeiro ensino e o que é falso ensino. E quando ela percebe, ela deve se afastar de falsas doutrinas, se afastar de falsos mestres. Mas eu gosto tanto da oratória dessa pessoa, eu gosto tanto do jeito que ele fala, das ilustrações, mas é herege, é falso mestre. Você está fazendo o que aos pés dele? Por que você está lendo esse livro? Por que você está ouvindo essas pregações? Por que está assistindo esses filmes que negam a Trindade em nome do Evangelho? A cabana, eu falei, né? Por que você está assistindo aquelas séries que estão pretensamente falando do Evangelho, mas não é Evangelho? Essas coisas podem até ser legais, mas atrapalham a nossa jornada de fé. O que nós mais precisamos, queridos, é do Evangelho. O Evangelho puro e simples. A palavra fiel. Precisamos das Escrituras e nada mais. Nada mais. Essa é a primeira ordem. Está preparado para a segunda ordem? Aperte os cintos. Cingi vossos lombos. Olha o versículo 10. A segunda ordem é: evite, não é? Não.
Como não? Eu estou vendo no texto isso. Lembra que a gente falou a primeira palavra grega? No versículo 9, o evite é peristemi. Por algum motivo, os nossos tradutores escolheram usar a mesma palavra em português para traduzir uma outra palavra grega no versículo 10. A palavra grega do versículo 10 é parai telmai. Diferente, não é? Peristemi, parai telmai. Quer falar essa segunda também? Vamos lá? Parai telmai. É diferente, percebeu? Peristemi, parai telmai. Se é diferente, por que traduziram na mesma palavra? Bom, tem que perguntar para os tradutores. Mas essa segunda palavra é uma palavra mais severa. É mais forte. Se a primeira significa ficar longe, passe longe. Essa segunda significa rejeite, repudie, desqualifique, jogue para fora, vire as costas. É muito mais pesada. No versículo 9, se afaste. No versículo 10, bote para fora. Bote para longe. O quê? Não é o quê. É na verdade quem. Quem deve ser colocado para fora? O versículo 10 continua. A pessoa que provoca divisões. Talvez na sua Bíblia esteja traduzido como o homem faccioso. Mais uma expressão curiosa nesse capítulo. Tudo isso aqui é a tradução de uma só palavra grega. Airetikon. Quer falar também ou não? Você pode falar a palavra a qual ela deu origem. Herético. Airetikon deu origem ao herético. A raiz deu origem à heresia. O que é um airetikon? É alguém que escolhe consciente e deliberadamente seguir a mentira. Ele escolheu. Ele não está enganado. Ele preferiu abandonar o evangelho e abraçar a uma mentira. Mas ele não está feliz só em fazer isso sozinho. Ele quer levar outros consigo. Ele quer que pessoas entrem com ele nessa jornada, a ponto de criar facções, divisões na igreja. Ele quer fundar a própria igreja. E se possível expulsar os que não seguiram o mesmo caminho que ele, dentro da igreja onde ele está dividindo. Pela forma com que Paulo escreve esse versículo, talvez ele tivesse em mente alguém bem específico. É como se ele estivesse dizendo, evite o divisor, evite o herege. Quem sabe talvez Paulo não esteja falando de algum líder dos insubordinados na ilha. Aquele que no versículo 8 do capítulo 2, ele disse que era o inimigo. O adversário de Tito, do apóstolo Paulo, dos crentes. Não dá para ter certeza se era uma pessoa específica, mas uma coisa é certa. O que Paulo está falando no versículo 10 tem todos os elementos da disciplina bíblica corretiva. Todos. Textos como Mateus 18, 1 Coríntios 5, Romanos 16, que basicamente vão dizer, identifiquem os egoístas, os que amam o pecado, os enganadores, e se afastem deles. Excluam da comunhão, da comunidade. Queridos, uma igreja que não pratica a disciplina bíblica em obediência a Deus, em amor ao pecador, na esperança da restauração daquele faltoso, uma igreja que abandona a disciplina bíblica, nunca será uma igreja santa e falhará em seu testemunho perante esse mundo. Há um autor que diz que o dia em que a disciplina bíblica sai de uma igreja, Cristo também sai dessa igreja. Porque quem ordenou que a igreja praticasse disciplina foi Jesus Cristo. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, se quisermos ser um povo santo, temos de combater o pecado em nosso meio. E o último passo, depois de exortar pessoalmente, depois de ir com mais testemunhas, depois de toda a igreja ir até a pessoa, e ela não se arrepende, o último passo é evitar essa pessoa, na esperança, não de que ela morra e vá para o inferno,
mas na esperança de que ela perceba que a igreja toda está tentando alertá-la de seu pecado, mas ela não se dá conta disso, e ela vai perder a comunhão com essa igreja. A igreja faz isso na esperança de que esse seja o último ato que acorde ela para a realidade, ela se arrependa, e ela peça perdão e seja restaurada a comunhão com Deus e com a igreja. A pergunta é: quem tem estômago para lidar com um negócio desse? Você já tratou com disciplina bíblica? É pesado, não é? A disciplina bíblica normalmente acontece quando a pessoa está com o coração duro. Não é fácil lidar com pessoas de coração duro. Elas se levantam da cadeira, elas vão na sua direção, elas ameaçam você. Eu já fui ameaçado de ser processado. Eu já fui ameaçado de ser agredido. Eu já fui ameaçado de colocarem alguém na minha cola. A disciplina bíblica nunca é fácil, ela é difícil, ela é dolorosa. Quem vai ter estômago para lidar com isso? Capítulo 1, presbíteros irrepreensíveis, pastores apegados à palavra. É por isso que nós precisamos deles. É por isso que eles precisam ser irrepreensíveis, para quando estiverem exortando, não tenham pontas soltas em suas vidas, a ponto do faltoso dizer assim: mas quem é você para me exortar? Quem é você para me confrontar? Você também tem essas mesmas falhas, eu vi você fazendo aquilo, você tem esses problemas de caráter. É por isso que ele tem que ser irrepreensível, e é por isso que a igreja deve se submeter ao seu pastoreio. Como Tito, e futuramente aquele presbitério, deveria lidar com esse processo? O versículo 10 continua: só evite, depois de admoestá-lo, depois de exortá-lo, uma ou duas vezes. Obviamente Paulo está trazendo à luz Mateus 18. Faça o processo com paciência. Perceba que a disciplina não é um processo arbitrário. A disciplina exige paciência, calma. A igreja, a sua liderança, deve dar àquela pessoa a oportunidade de ser exortada, a oportunidade de ser repreendida, de se arrepender, de mudar. Isso exige paciência, exige graça. Mas caso a pessoa se recuse a ouvir, se recuse a se arrepender, é necessário agir. Nós não podemos ficar parados. Quando o pecado surge na igreja, há um limite. Nós exortamos, se a pessoa não se arrepende, nós corremos o risco de comprometermos a santidade da igreja. Corremos o risco de permitir que pecados, como um fermento, cresçam, contaminem a igreja com fofocas, com acusações, com divisões, com heresias. A igreja deve agir. O motivo está no versículo 11. Paulo diz: pois você sabe. Dá para perceber, pelo menos a pessoa dá dois sinais. Você sabe que ela está pervertida, ela está contaminada, ela está corrompida por dentro. Segundo, o segundo sinal, ela vive pecando. Ela age ativamente, intencionalmente, contra a vontade revelada de Deus na Bíblia. O versículo 11 termina dizendo o resultado: por causa disso, por si mesma, ela está condenada. Ela demonstra na sua própria vida, nas suas próprias atitudes, que é culpada por seus pecados. Os seus próprios atos a julgam, os seus próprios atos a condenam. Ela se tornou repreensível. A própria pessoa está condenada pela sua própria atitude. Se a própria vida dela a condena, se as próprias atitudes dela a condenam, imagine se a liderança, imagine se a igreja não fizer nada. Imagine se a igreja, que quer ser santa, permitir que o pecado continue dentro da igreja. Essa igreja vai perder o poder, vai perder a capacidade de fazer o que foi chamada a fazer, de praticar boas obras nesse mundo, representar o Deus Santo nessa terra. Por mais doloroso que seja, pessoas hereges,
pessoas divisoras, pessoas pervertidas, pessoas que vivem em pecado e não se arrependem, precisam ser evitadas, confrontadas e excluídas, pelo bem da igreja. Deve acontecer. A pergunta aqui é quem você é nessa história. Quem você é? Você é alguém apto a perceber alguém assim? Perceber um herege para se afastar dele? Ou talvez você é alguém que é facilmente enganado? Alguém que, quando chega um divisor, não consegue perceber o discurso, a ladainha, porque o divisor, ele chega, ele tenta conquistar o pastor. Se ele não consegue, ele vai para onde? Ele vai para as rodinhas de conversas, ele tenta conquistar um grupo, depois ele vai atrás de outro, até ele ter força. E quando o pastor, se não fizer nada, percebe, ele perdeu a membresia. Será que você é alguém que dá ouvidos? Ou talvez você seja alguém que precisa ser repreendido, porque você está dividindo a igreja. Você é que está fazendo esse trabalho sujo, de pegar um aqui, pegar outro ali, para dividir a igreja, faccionar a igreja, porque você quer discípulos para si. A segunda característica de uma igreja de santo testemunho nesse mundo, é uma igreja que evita os falsos ensinos e os falsos mestres. Por fim, pretendo ser mais rápido aqui, é uma igreja que participa ativamente da obra missionária. Olha os versículos 12 a 15. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês. Paulo começa a finalizar a sua carta no versículo 12, dando orientações sobre o futuro de Tito. Em breve ele vai enviar Ártemas ou Tíquico, ele não decidiu ainda, mas a hora que um desses dois chegar, ele deveria fazer o máximo esforço para se encontrar com Paulo em Nicópolis. Paulo queria passar o inverno em Nicópolis, junto com Tito. O inverno era o período em que as viagens, as navegações não aconteciam. Paulo, em Nicópolis, que era o último porto da Grécia, antes de chegar até a Espanha, até Roma, é bem possível que Paulo estivesse planejando ir para lá de novo, ir para Roma. Então Tito deveria ter pelo menos, no máximo, uns 9 meses, até cumprir essa viagem, para chegar antes do inverno e passar o inverno com Paulo e depois ser enviado por ele para algum lugar. Nós não sabemos ao certo o que aconteceu em seguida. A gente só sabe que Paulo foi preso sob o império de Nero. Paulo foi levado a Roma, mas como prisioneiro, uma segunda prisão em Roma. É de lá que ele escreve 2 Timóteo, e depois disso, é lá que ele é morto por decapitação, meados da década de 60. Mas só ao ler o versículo 12, nós somos lembrados de duas verdades muito importantes. A primeira é que o trabalho do Evangelho em Creta, e em qualquer outro lugar, lá em São Paulo, aqui em Roraima, o trabalho do Evangelho não acaba em Tito, não acaba em uma pessoa. Outros dariam sequência ao que Tito começou. Isso acontece em todo lugar. Um vem e evangeliza, semeia a palavra. O outro vem e rega, ensina, pastoreia, e Deus dá o crescimento. Deus faz isso ao longo do tempo, através de tantos outros obreiros.
E nós devemos servir a nossa igreja com essa perspectiva. Como pastores e líderes, nós devemos nos lembrar que outros vieram antes de nós. Nós não somos os primeiros. Nós não temos a solução para a igreja. O seminarista sai do seminário achando isso, que ele é o novo apóstolo Paulo. Ele é a solução de Deus para os problemas da igreja. Olha, chega devagar, chega humilde. Outros trabalharam antes. Seja grato, seja paciente. Mas também saiba que um dia, outros virão depois de você. Outros vão trabalhar depois de você, então trabalhe para preparar o caminho de outros. Trabalhe discipulando pessoas, treinando pessoas, delegando tarefas. Não centralize tudo em você mesmo. E saiba a hora de parar. Principalmente pastores. Tem muitos pastores que não sabem a hora de parar. Então ele funda a igreja e depois afunda a igreja. Porque ele não passa o bastão na hora certa. E qual que é o papel da igreja em meio a tudo isso? Bom, nós devemos ter paciência. Paciência porque ninguém nasce pronto. O seminarista, o jovem, o líder que está em treinamento, ele precisa ser lapidado. Nós devemos lembrar disso. Então nós não podemos nos apegar apenas a uma figura de liderança. Talvez os cretenses falassem, não, Tito, não vai embora. E ele fala, tem que ir embora, gente. Mas tem outros líderes aqui. Se apeguem a eles, se submetam a eles. A igreja deve estar aberta a novos líderes, caminhar com eles, ter paciência, dar conselhos construtivos, amá-los, submeter-se ao seu ensino. Como igreja, nós não deveríamos perguntar, quem é que vai pregar hoje? Ah, é o pastor, eu vou. Ah, é o segundo pastor? Não vou. É o seminarista? Não vou. O que importa é a palavra que vai ser pregada. E a igreja deve ter esse senso de que um pastor passa, a doutrina permanece, e nós precisamos ouvir a doutrina. Esse texto também nos lembra de que o trabalho na igreja é uma obra inacabável. O trabalho na igreja só vai se cumprir quando Cristo voltar. Tito deveria disciplinar os falsos mestres, deveria pregar a sã doutrina, trabalhar pela saúde da igreja, mas Ártemas ou Tíquico continuariam fazendo o mesmo. Disciplinariam falsos mestres, pregariam a sã doutrina, trabalhariam pela saúde da igreja. E um líder e pastor deve se lembrar disso. Ele não pode desanimar. Ele não pode olhar para os desafios do ministério e falar, Senhor, porque na minha vez, eu olhava para o meu pastor, parecia ser tão fácil. E agora esse fardo está sobre os meus ombros. Pois é o fardo de todo pastor. E vai ser o fardo dos próximos pastores. E sempre foi assim. E um pastor não pode achar que ele já fez tudo, como se não tivesse mais nada para fazer. Isso às vezes acontece ao longo dos anos. A igreja sempre precisará da palavra, da organização que o Evangelho traz. Ela só vai ser perfeita no céu. E até lá tem muito trabalho para fazer. Então não desanime. E como igreja, nós precisamos entender que precisamos de líderes irrepreensíveis até o retorno de Cristo. Eu sei que é difícil ouvir um pastor, se submeter a um pastor que é falho, que às vezes não fala do jeito que você gosta, às vezes tem jeitos que você, eu não gosto disso aí. É difícil, mas nós precisamos de líderes, nós precisamos de pastores. Então se você tem um pastor bíblico, se você tem uma liderança irrepreensível, ame essa liderança, se sujeite a essa liderança, valorize essa liderança, porque essas pessoas são sinal de Deus, de que Deus não abandonou o seu povo. Deus te ama, e te ama tanto que te deu um pastor que prega a Bíblia para você. Ele pode não ser um pastor famoso, mas ele é um pastor fiel. Então louve a Deus porque você tem um pastor fiel, porque são tantos nesse mundo que não tem. São tantos nesse mundo que não tem sequer a Bíblia, e você tem. Louve a Deus por isso. Bom, no versículo 13, Paulo diz que antes da chegada do substituto de Tito, ele deveria ajudar ou encaminhar Zenas e Apolo, provavelmente os portadores da carta, para que nada faltasse na viagem. Eles voltariam para Paulo.
Perceba, é papel do pastor, era papel de Tito, ser o primeiro a participar da missão de Deus. Seja você aquele que vai conduzir a igreja a se envolver com missões. Seja você o primeiro a cuidar de obreiros do Evangelho. É por isso que os presbíteros precisavam ser hospitaleiros, lembra disso? Eles têm que amar o diferente. É por isso que eles não podem ser amantes do dinheiro. Devem ser generosos. A sua casa, os seus recursos devem estar disponíveis a abençoar outras pessoas. Isso é indispensável. Aí você diz, é verdade, pastor. Está vendo, pastor? Você tem que ser generoso. Tem que cuidar de missionário, pastor. O texto disse. Ok. Mas não são só eles. Olha o que Paulo diz no versículo 14. E quanto aos nossos. Nossos quem? Os nossos crentes. As nossas igrejas. As nossas igrejas, os crentes, devem apenas observar os pastores se esforçando, se sacrificando para servir a Deus, servir obreiros, servir missionários. É isso que ela deve fazer? Não, isso é papel de pastor. Isso é papel de missionário. Deus te chamou para isso. Deus te chamou para abrir mão do seu carro, para ter um carro caindo aos pedaços. Deus te chamou para ter um cantinho na casa para receber missionário. Deus te chamou para dar o seu dízimo e ainda ofertar para missionários. Esse é o seu trabalho. É isso que a igreja deve fazer? Não. No versículo 14, Paulo diz, quanto aos nossos, que aprendam também a se empenharem na prática de boas obras a favor dos necessitados. A igreja deve se permitir ser instruída e imitar os seus pastores, a também serem zelosos pela prática de boas obras em favor dos necessitados. Gente, se tem necessitado nesse mundo, pode dar o nome de missionário. Paulo está falando no contexto de receber Ártemas, ou Tíquico, Zenas e Apolo, homens que abriram mão de suas vidas, abriram mão de seus sonhos, para servir ao Rei Jesus no ministério. E se há pessoas que necessitam de ajuda, além daquelas que nós já sabemos que sofrem na pobreza, na miséria, na doença, que sofrem nesse mundo, se há pessoas que sofrem e passam necessidades, são obreiros do Evangelho. São poucos os obreiros que vivem tranquilamente. Poucos. Deixa eu te contar um segredo. Vou contar baixinho, tá bom? Você sabe quem são as pessoas que mais ajudam missionários financeiramente? Sabe? Não é a convenção, não. Ela faz o esforço dela. Sabe quem é que mais ajuda missionário? Outros missionários. Pode conversar com qualquer missionário. Eu conheço missionários que estabeleceram um teto de sustento para eles. R$10 que entra a mais, sabe o que eles fazem? Eles pegam e ajudam outro missionário. Quem mais ajuda missionário é missionário. E por quê? Porque sabe o que é passar necessidade. Sabe o que é ter privações. E quando olha para uma necessidade de outro obreiro, abre mão do seu sustento para abençoar outra vida. O que Paulo está dizendo aqui, isso não deveria acontecer na igreja. A igreja deveria ver os seus pastores, os seus líderes, se entregando para abençoar outros obreiros, e fazer o mesmo. Ela deve aprender a socorrer os necessitados, não só ficar como espectadora, mas se envolver. Não é só o seu pastor que deve abrir mão de recursos, do conforto, dos sonhos terrenos. Você acha que seu pastor não queria trocar de carro? Você acha que seu pastor não queria fazer uma reforma na casa dele? Você acha que seu pastor não queria trocar de celular? Você acha que ele não gostaria de mandar o filho para uma faculdade? É claro que gostaria. Mas por vezes, o orçamento não permite. Não é só ele que foi chamado para fazer isso. Paulo está dizendo, a igreja também deve olhar para a sua vida, para a vida desse pastor, desse presbítero, desse missionário, como um exemplo e imitar essa pessoa. Boas obras em favor dos necessitados devem ser a marca mais evidente de uma igreja santa. Uma igreja generosa, uma igreja que se envolve, uma igreja que doa. O detalhe é que isso se aprende. É isso que Paulo diz no versículo 14. Então, se você não faz ainda, talvez está constrangido agora, então você precisa de mestres, de professores que façam isso. Se você tem um missionário na sua igreja, um pastor na sua igreja,
que recebe bem missionários e encaminha bem, que é generoso, chega perto dessa pessoa e aprende com ele. E começa a fazer a mesma coisa. Que tal na próxima reforma de sua casa, não fazer um puxadinho e um quartinho para receber missionário? Que tal, no planejamento para o ano que vem, não separar um pouco mais de recursos para abençoar a vida de um missionário? Aprenda com gente generosa, a ser também generoso. Porque se a gente não aprender essa lição, olha o final do versículo 14. Se nós não aprendermos essa lição, Paulo diz, faça tudo isso para que eles não se tornem infrutíferos. Quem não se exercita na prática de boas obras, dentro e fora da igreja, acaba se tornando improdutível, acaba se tornando inútil para Deus, inútil para a igreja, inútil para o mundo. Pense em uma mangueira, mas uma mangueira bonita, frondosa, cheia de flores, mas sem fruto. Sem nenhum fruto, nenhuma manga. A pergunta é, para que serve isso? Ela pode embelezar o seu quintal, ela pode produzir sombra, mas ela não vai cumprir o seu principal papel. O principal papel de uma mangueira é dar manga. Paulo está dizendo, o principal papel de um cristão é produzir boas obras. Se Jesus te salvou para te tornar um povo santo, dedicado, exclusivo a Ele, dedicado às boas obras, e você não pratica boas obras, você pode até ser o crente mais vistoso da sua cidade, como essa manga cheia de flores, de folhas. Você anda com a Bíblia debaixo do braço, você tem um linguajar evangélico, você tem conhecimento de hinos e versículos, mas você vai ser inútil. Inútil para Deus, inútil para a missão de Deus nesse mundo. Você não vai estar cumprindo o propósito para o qual foi salvo, as boas obras. E assim você vai estar sendo mais parecido com os insubordinados de Creta, que eram reprovados para toda boa obra, do que com Cristo. Porque Cristo foi aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Bom, a conclusão está no versículo 15. E Paulo dá saudações de quem estava com ele, até Tito, e também dá saudações, olha que detalhe interessante, àqueles que nos amam na fé. Eu sei que nem todo mundo aí me ama. Eu sei que nem todo mundo ama o Evangelho nessa ilha. Eu só estou dando abraço em quem é crente verdadeiro. Aos insubordinados não tem abraço não. E por fim Paulo diz, a graça esteja com todos vocês que amam o Evangelho. Queridos, no final das contas, é da graça que nós mais precisamos para sermos um povo santo. É da graça que nós precisamos para ser um povo ativo nesse mundo. E a melhor notícia de todas, que Paulo já disse nessa carta, é que essa graça está disponível a todos nós, os que cremos no Evangelho. Em todos os momentos, todos os dias. Como que a gente sabe disso? Não sei se você reparou, mas Paulo falou dessa graça em todos os capítulos. No capítulo 1, versículo 4, ele falou da graça. No capítulo 2, versículo 11, ele falou da graça. Capítulo 3, versículo 7, falou da graça. E ele termina a carta falando da graça. Sabe o que isso significa? Que se for para cumprir o nosso chamado nessa terra, como povo santo de Deus, dedicado às boas obras, se para fazer isso, nós precisamos da graça de Deus, em Cristo nós a encontramos. Em Cristo encontramos a graça sempre disponível, sempre pronta a nos salvar, sempre pronta a nos educar, a nos ensinar e nos capacitar a sermos mais parecidos com Jesus, dedicado à prática de boas obras, queridos. Nós já temos a graça. Uma igreja santa, com santo testemunho no mundo, pratica as boas obras na sociedade, evita os falsos mestres e seus falsos ensinos e participa ativamente da obra missionária. Amém? Oremos. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra, que nos trouxe exortação, consolo e direção. Torna-nos um povo cada vez mais santo, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.